Olá, pessoal! Vamos dar início à revisão da disciplina de Metodologia da Pesquisa do terceiro bimestre de 2018. Inicialmente, gostaria de pontuar os conteúdos ministrados nesses 2 últimos meses. Nós iniciamos o nosso semestre falando a respeito das 4 grandes características dos desenhos de estudo epidemiológico. Nós classificamos os estudos como descritivo ou analítico, observacionais ou de intervenção, individuados ou agregados, transversais ou longitudinais. Partindo-se desses 4 grandes grupos, a gente tem as características individuais de cada desenho de estudo. Em consequência dessas características, nós temos a hierarquia das evidências, mostrando o que é uma evidência fraca até uma evidência forte. A gente vai falar um pouquinho a respeito de cada uma dessas características dos estudos. A começar pelos estudos descritivos. Os estudos descritivos são aqueles em que o pesquisador não se preocupa com a justificativa da ocorrência da situação de enfermidade ou de saúde em uma população. A proposta é apenas demonstrar a partir do tempo, da pessoa e do local como determinada situação se caracteriza em um ambiente. Nós temos os estudos analíticos, que são aqueles em que o pesquisador ele quer justificar, ele quer buscar uma justificativa, ou seja, analisar uma hipótese, trazer uma hipótese causal de determinadas situações. A segunda característica é o estudo ser observacional ou de intervenção, ou experimental. O estudo observacional é aquele em que o pesquisador somente vai observar uma determinada situação, sem fazer nenhuma intervenção na população em que ele está avaliando. Ou seja, ele vai trabalhar com questionário, ele vai trabalhar com exame físico, vai trabalhar com uma anamnese, com avaliação de exames complementares. Os estudos experimentais são aqueles em que os pesquisadores irão testar uma situação na população. Seja uma nova medicação, seja um tratamento lúdico, ele vai testar a medicação A contra a medicação B, o tratamento A contra o tratamento B, acompanhar essa população e identificar qual se saiu melhor ao longo do tempo. Os estudos eles podem ser também agregados ou individuados. O estudo agregado é aquele que parte de uma base de dados secundária e avalia grandes grupos, sem se preocupar com a pessoa individualmente. Os estudos individuados já são aqueles em que o pesquisador ele vai coletar o dado um a um, pessoa por pessoa, ou seja, fazer uma entrevista, fazer um questionário, fazer uma avaliação clínica. Então, é importante cada um dos indivíduos estudados. Os estudos também podem ser transversais ou longitudinais. Transversal é aquele em que eu faço um estudo pontual, que acontece num único período do tempo, sem que eu acompanhe esse grupo de pessoas. O estudo longitudinal é aquele em que eu acompanho o grupo de pessoas por meio de um protocolo pré-determinado. Eu vou avaliar a pessoa ao longo do tempo, a mesma pessoa ao longo do tempo. E esses estudos longitudinais podem ser tanto prospectivos como retrospectivos. Com relação à caracterização dos estudos epidemiológicos, como a gente comentou, eles podem ser ou descritivos ou analíticos, eles podem ser observacionais ou experimentais, e dentro do estudo observacional, que são aqueles em que os pesquisadores somente querem observar determinada situação sem fazer nenhum experimento, testar nenhuma grande hipótese, eles podem ser caracterizados como transversais, ecológicos, caso-controle e coortes. Os estudos transversais são aqueles mais pontuais dentre todos os desenhos de estudo, são os mais desenvolvidos pelo grande grupo de pesquisadores. São aqueles estudos baratos que acontecem num curto período de tempo, que avaliam prevalências de situação de enfermidade. São estudos que podem ser feitos inúmeras vezes em grandes populações. Quais são os pontos negativos dos estudos transversais? Eles não demonstram causalidade, não há possibilidade de demonstrar causalidade. Os estudos ecológicos,
Eles são aqueles em que se desenvolve por meio de bancos de dados em grandes populações. São os estudos agregados, onde o pesquisador vai observar uma determinada população por meio da sua base de dados e fazer as devidas avaliações e justificativas do porquê aquilo está acontecendo naquela determinada população. O ponto negativo do estudo ecológico é a falácia ecológica, em que o pesquisador ele vai avaliar ou ler um estudo ecológico e atribuir essa informação de população ao nível individual. Então, a falácia ecológica é um ponto negativo do estudo ecológico. O estudo de caso-controle é aquele tipo de estudo em que se faz para avaliar fatores de risco, em especial de doenças raras ou doenças graves, né? Onde você tem um grupo de pessoas doentes e um grupo de pessoas não doentes, ou seja, um grupo de casos e controles, e se faz uma comparação dos fatores de risco para a pessoa desenvolver aquela situação de enfermidade. O ponto positivo é que a gente pode ver inúmeros fatores de risco de uma mesma situação de enfermidade. Ele é um estudo bem adequado para esse tipo de avaliação. O ponto negativo, o ponto fraco desse estudo de caso controle é a formação do grupo controle. Essa é a maior dificuldade desse tipo de estudo. É muito difícil você encontrar uma população que seja equivalente à dos casos, mas que não tenha situação de enfermidade. Os estudos de coorte, eles são os mais importantes dentre os estudos observacionais. Por quê? Porque são aqueles em que o pesquisador vai acompanhar o grupo de pessoas. Nesse tipo de estudo, avalia-se a incidência das situações de enfermidade, ou seja, os casos novos que acontecem diante de uma população, ou seja, da população estudada. Dentre os estudos experimentais, que são aqueles em que o pesquisador vai intervir na população de alguma forma, nós temos dois tipos de estudo: o ensaio clínico não controlado e o ensaio clínico controlado randomizado. O ensaio clínico não controlado é aquele que se pega um grupo de pessoas com determinada característica, faz uma intervenção nesse grupo de pessoas, acompanha ao longo do tempo e vê os efeitos dessa intervenção, sem comparação com outros grupos. É o grupo da intervenção única e exclusivamente. O ensaio clínico controlado randomizado é o melhor tipo de estudo que nós temos dentre os estudos epidemiológicos. Ele é visto como padrão ouro. Por quê? Porque é o tipo de estudo em que você vai intervir na população de alguma forma e nessa população você vai ter um grupo de casos e um grupo de controles, um grupo de intervenção e um grupo de não intervenção. Você desenvolve a situação, né, a intervenção e acompanha esse grupo de indivíduos ao longo do tempo. Algumas características dos ensaios clínicos é importante a gente pautar. Por exemplo, a questão da randomização. A randomização ela é bem importante porque você consegue fazer um sorteio da população a fazer parte do grupo de caso e controle. Então, aquele problema que a gente tem nos estudos de caso controle, da escolha do grupo controle, aqui não é um problema, porque você pega uma população idêntica, né, uma amostra, e essa amostra é dividida em duas partes, com a mesma possibilidade de uma pessoa fazer parte tanto do grupo A como do grupo B. Então, a randomização ela garante que as pessoas que façam parte dos diferentes grupos sejam bastante parecidas. Outra questão, outra característica desse tipo de estudo é o cegamento ou o duplo cegamento dos participantes ali da pesquisa, né? Um estudo é caracterizado como cego quando o participante do estudo não sabe de qual grupo ele faz parte, se do grupo de experimento ou o grupo de controle. O duplo cego é quando nem o participante e nem o pesquisador direto ligado ao grupo de pessoas sabe de qual grupo aquelas pessoas fazem parte. Isso melhora o controle de confusão das variáveis dentro de uma pesquisa ampliada. Certo? Bom, em linhas gerais, esses são os diferentes desenhos de estudos epidemiológicos. Uma última situação que é importante a gente levar em consideração é a hierarquia das evidências. As evidências elas podem ser fracas a fortes, né? Aqui a gente tem uma caracterização de como que a gente vai elevando o nível de evidência de um desenho de estudo. A começar pela descrição,
pelas descrições de casos, né? Relatos de caso. O relato de caso a gente considera uma evidência fraca. Não deixa de ser importante, mas é uma evidência fraca porque você está observando somente um único caso, né, a respeito de determinada situação de enfermidade. O estudo de série de casos ele tem um pouco mais de força. Por quê? Porque além de um caso, você está vendo alguns outros casos parecidos e trazendo evidência relacionada a isso. Dentre os estudos observacionais, o estudo de corte transversal é aquele que começa a ter um pouco mais de evidência, que são os estudos em que fazemos a coleta de dados por questionários, por anamnese, por observação. Ele não é tão fraco quanto o de descrição de caso, mas não tão forte como, por exemplo, os estudos de caso controle, que é aquele em que estudamos as doenças raras, ou seja, os fatores de risco de situações de enfermidade. Nesse tipo de estudo, a gente tem um pouco melhor caracterizada a população, mostrando os fatores de risco que interferem no desenvolvimento das situações de enfermidade. Os estudos de coorte, eles são os estudos de maior evidência dentre os estudos observacionais. Eles são os estudos em que o pesquisador vai acompanhar a pessoa ao longo do tempo. São estudos importantes que nos trazem informação de incidência, ou seja, dentre os estudos observacionais é o de melhor força, né? O de maior força, digamos assim. Depois dos estudos observacionais, entram os ensaios clínicos, que são aqueles de intervenção, né? O ensaio clínico não controlado e, por fim, o ensaio clínico controlado randomizado, sendo o padrão ouro dos desenhos de estudo, onde o pesquisador vai intervir na população e vai acompanhar essa população ao longo do tempo. O concurso das evidências científicas é a meta-análise, e a meta-análise é o assunto do nosso próximo bimestre. Bem, pessoal, espero que com essa breve revisão vocês tenham tido a possibilidade de relembrar todas as nossas aulas e possam desenvolver uma prova sensacional, ok? Boa sorte a todos, bons estudos, até a prova!